Bem-vindo ao Bloom Podcast. A cada episódio, Rodolfo Oliveira e um convidado partilharão histórias do mundo da gestão, do marketing, da comunicação e até inovação. Let's talk! Olá, este é o Bloom Podcast e eu sou o Rodolfo Oliveira. Estou aqui hoje com o Pedro Bernardes, que é o diretor-geral do Museu Coleção Berardo, que é um dos mais visitados museus em Portugal e uma referência na arte moderna. O Pedro é um economista, trabalhou 9 anos na Media Capital como diretor financeiro e está há 10 anos como diretor-geral do museu. É um apaixonado por arte moderna e contemporânea, gosta de séries de cinema e é também um apreciador de um bom vinho branco, bem frio. Obrigado por estares aqui hoje connosco, Pedro. Obrigado, Rodolfo, pelo convite, obrigado à Bloomcast e olá a todos os Bloom Podcasters que nos seguem e que nos estão a ouvir neste momento. Obrigado. Olha, tinha aqui um conjunto de perguntas. Realmente o mercado da arte é um espaço em si muito especial e que eu acho que é muito interessante perceber como é que um museu funciona, sobretudo num aspecto também da comunicação, que é o objeto do nosso podcast. E portanto, se calhar começava a perguntar como é que tu vês, como é que é a comunicação do museu, como é que um museu é diferente de um outro qualquer, de uma marca, porque no fundo também é uma marca. Quais são os atributos da comunicação que tu pões ou que vês como prioritários para a comunicação do museu? Rodolfo, o Museu Coleção Berardo tem um conjunto de obras extraordinário, obras de artistas internacionais. É uma coleção de arte moderna e contemporânea internacional. E é preciso percebermos quem é que nos visita. Dos nossos visitantes, mais de metade, 55% sensivelmente, são pessoas que estão de visita a Lisboa ou que estão de visita a Portugal. E, portanto, os outros 45% serão os portugueses. Nesse sentido, nós temos que adequar a nossa oferta a este público específico. Isto significa que, para quem está a visitar Lisboa, aquilo que eu tenho que comunicar é a existência da coleção, a importância da coleção e das obras que a compõem. E o que é que se pode ver dentro do museu na coleção Berardo. Do ponto de vista dos portugueses, o mais importante, porque eles já conhecem a coleção, já visitaram o museu, é esse pressuposto que eu parto, e portanto é preciso haver um conjunto de exposições temporárias que permita alargar não só o âmbito da coleção, complementando-a, mas também criar novos pontos de interesse para as pessoas se deslocarem ao museu. Portanto, isto significa que a mensagem a transmitir é diferente e, portanto, no caso dos visitantes turistas estrangeiros, nós temos que convidá-los à descoberta da coleção. E, no caso dos portugueses, além das exposições temporárias, temos também o apoio e todo o trabalho do serviço educativo, que propõe uma série de atividades, visitas com críticos, visitas para famílias, atividades para famílias ao fim de semana. Aliás, eu penso que seremos dos poucos museus em Portugal que têm atividade contínua ao fim de semana. Portanto, a pessoa entra no museu em família e normalmente ao sábado e ao domingo tem alguém que depois ajuda a fazer uma atividade e propõe uma atividade caso o queira fazer. E isto significa que, em termos digitais, nós temos uma atividade muito intensa. Portanto, quase todos os dias temos coisas para comunicar e temos um planeamento bastante complexo do que é que precisamos de comunicar. Isto é feito via digital e, quando se justifica, é apoiado pela comunicação com a imprensa. E, portanto, neste momento é assim que nós estamos a comunicar. Uhum. E neste espaço, digamos, o que é o tipo de ações que te referiste um pouco, mas tipo, fazem muitas ativações, por exemplo, ou muitas redes sociais, campanhas específicas digitais, já referiste a parte da programação também com as exibições pontuais e temporárias. Como é que isso se encaixa na vossa atividade? Quer dizer, sobretudo esta parte das ativações, que acho que é um tema interessante no contexto. Nós
fazemos gastamos mais de metade do nosso orçamento de marketing é gasto nas redes sociais, em ativações digitais. Neste momento não se consegue estar nas redes sociais. Nós temos cerca de 120 mil seguidores na página do Facebook e cerca de 30 mil no Instagram. É curioso que os 30 mil no Instagram são mais responsivos do que os 120 que temos no Facebook. Isto também pode ter a ver com as dinâmicas das redes sociais e o que é mostrado, etc. Mas o que é verdade é que se não houver um apoio efetivo em termos de campanha na comunicação, ela é vista por uma percentagem muito reduzida deste número de pessoas. E, portanto, nós, com alguma regularidade, vamos fazendo campanhas nas redes sociais quase todas as semanas. Para além disso, em relação aos estrangeiros, temos anúncios específicos na língua deles e que é mostrado a um público que não reside em Lisboa, portanto definimos qual é o nosso target, a um público que não reside em Lisboa e que está deslocado em Lisboa de uma determinada língua, do francês, do inglês, do alemão, etc., só para lhes dar conhecimento e enviar-lhes um link para a nossa página, para perceberem que existe o museu, porque a oferta em Lisboa de museus é bastante elevada. Apesar de ser um mercado que eu penso que não se vê muito, é um mercado com muita atividade. O mercado da cultura é um mercado com muita atividade, muitas inaugurações, muitas galerias a abrir, exposições quase todas as semanas, museus a abrirem exposições quase todas as semanas e, portanto, é um mercado com bastante atividade. Concorrência. Positivo. Tu tinhas referido, quando estávamos a preparar-nos, o exemplo que vocês fizeram no ano passado, quando veio a questão da pandemia, não é? E, portanto, vocês rapidamente inovaram e criaram um modelo em que não era a hipótese, ninguém podia ir visitar o museu, portanto tinham a questão de tentar abrir uma exposição em circunstâncias muito especiais, não é? A 13 de março de 2020, a 12 de março de 2020, no meio da manhã, deu para perceber o nível de pânico que se tinha gerado em Portugal, e com razão, não é? Em relação à Covid-19. Eu lembro-me que me entraram cerca de 10 visitantes ingleses, se não me engano, no museu, e os assistentes de exposição, que são os responsáveis por sala, fugiam à frente deles. E, portanto, foi nessa altura que eu disse, acabou, vamos encerrar, informei o Conselho de Administração, pedi autorização, obviamente, e encerrámos o museu. Foi dramático porque nós tínhamos uma exposição do Julian Opie para inaugurar na quarta-feira a seguir, dia 18 de março. E estava o próprio do Julian Opie, sem saber como é que ia voltar para casa, não é? Porque estava a acabar a exposição e estavam a encerrar os aeroportos, se bem se lembram. Estava toda uma equipa do Julian Opie, estavam para aí mais 6 pessoas na montagem, da parte dele, porque a exposição tinha uma certa componente tecnológica e tinha esculturas de grandes dimensões. E, portanto, veio uma equipa grande com o Julian para ajudar na montagem e tivemos de tomar ali uma decisão muito rápida de como é que íamos fazer e lembrámos de fazer um live broadcast e fazer uma inauguração online. Tínhamos 5 dias para o fazer, sabíamos que havia empresas que tinham a capacidade e os meios técnicos para fazer um broadcast no fundo móvel, porque a exposição é numa galeria que tem cerca de 800 metros quadrados, portanto não era num ponto fixo, não era uma apresentação, era uma coisa mais complexa do que isso. Portanto, eu não tinha dentro do museu rede Wi-Fi suficientemente forte para fazer isto. Portanto, foi preciso contratar meios fora, câmaras, etc. E em 5 dias conseguimos organizar uma espécie de uma visita à exposição com o Julian e com a diretora artística, com a Rita Logares, e que correu muito bem. Ficámos muito contentes, as pessoas gostaram bastante. Na altura pode ter passado um bocadinho despercebido, porque estava toda a gente em pânico e 90% das notícias eram sobre a Covid-19, não é? Portanto,
Mas tivemos uma resposta muito, muito positiva. E só passado, sei lá, quase um mês disto ter acontecido, é que percebemos que fomos dos primeiros museus a fazer um live broadcast de uma exposição. Porque não tínhamos essa noção, na altura nós queríamos era aproveitar estar cá o Julian e que ele se fosse embora também rapidamente, antes que os voos para a Inglaterra fechassem, para o homem não ficar cá mais 2 ou 3 meses, Claro. mais 6 pessoas. Excelente. Indo agora para o tema, também um ângulo interessante, que me parece interessante quando estivemos a pensar nesta nossa conversa, que é a arte, ao mesmo tempo, e sobretudo a arte moderna, creio eu, sendo um leigo na matéria, poderá adaptar-se mais, até a ser um veículo também de comunicação, não é apenas algo para nós vermos, um ativo, um bem, mas também um veículo que pode ser usado como comunicação. Como é que tu vês essa dinâmica da arte ao mesmo tempo nessas duas vertentes? Rodolfo, eu posso dar. Eu acho que há cada vez mais empresas que percebem essa ligação e percebem que uma comunicação inteligente no apoio à cultura é importante para solidificar a imagem dessa marca. Nós temos um exemplo recente, numa colaboração feita com o Centro Colombo. O Centro Colombo lançou um prémio para jovens artistas num valor significativo durante a pandemia, o que é de louvar, porque os jovens artistas lutam muito para conseguir chegar e viver da sua arte. E desse prémio, do qual o Museu Berardo fez parte do júri, juntamente com o Museu do Chiado, com a Fundação Dom Luís de Cascais, e devo-me estar a esquecer de mais alguém agora que estava também no júri, portanto um júri alargado de especialistas. Concorreram cerca de 300 artistas e dos quais foram selecionados 10. Estes 10 tiveram a possibilidade depois, portanto, além do prémio de terem sido selecionados e dessa honra e vantagem financeira, não é? Porque era um prémio monetário, tiveram um segundo prémio, que tiveram uma exposição no Museu Coleção Berardo. Alguns nunca tinham exposto num museu desta dimensão, não é? E, portanto, foi um segundo prémio muito importante. A marca Colombo beneficiou bastante desta parceria, pela sua ligação à comunidade artística, que já vinha há cerca de 10 anos, quando começaram a fazer arte chegou ao Colombo, do qual o Museu Berardo foi o primeiro a apresentar. A primeira obra, se não me engano, foi o Coração Independente da Joana Vasconcelos, que apresentámos no Centro Colombo, e na altura foi um escândalo, como é que estão a apresentar uma obra de arte num centro comercial. E, portanto, nós estamos disponíveis para este tipo de parcerias e este tipo de ajudas mútuas, sempre. Portanto, estamos muito abertos a esse tipo de... Outro exemplo será o da Fundação Milênio BCP, que apoia muito os museus do Estado. Apoia o Museu Nacional de Arte Antiga, apoia a recuperação de património, apoia exposições da DGPC. Portanto, existem várias entidades que fazem um trabalho notável desse ponto de vista. E estamos abertos a novas colaborações. Excelente. E são ótimos exemplos, não é? É. Uma coisa que temos vindo, acho que toda a gente se tem vindo a perceber, é que toda a zona onde está o Museu Berardo, que agora tem um novo Museu da Ajuda, tem o Museu dos Coches renovado, tem ali um conjunto de ativos fantásticos. Há uma sinergia também na comunicação entre os vários espaços para poderem trazer mais pessoas e, no fundo, é um benefício mútuo, não é? Tem os Jerónimos, tem o Padrão de Descobrimentos, está ali um conjunto de ativos muito interessantes para quem quer visitar e conhecer também um bocado do país e das exposições e dos espaços. Isso é um problema mais complexo do que só esta questão da comunicação. Eu só queria dizer que, para além dos que tu mencionaste, existe o MAT, junto Sim. ao Tejo, e é muito curioso porque esta área de Belém Ajuda está a estender-se em relação a Alcântara. Recordo que já abriu o BIMED, o Berardo Museu de Art Deco, em frente à LX Factory, que é um museu de Art Deco fabuloso, e vai abrir o Macan no
num palácio que está a ser recuperado e que vai ser também, em parte, vai ser um hotel, que é o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, na Junqueira. Portanto, isto significa que esse eixo se está a alargar e a cidade, o turismo de Lisboa e a cidade de Lisboa têm um problema quando voltar as grandes massas turísticas, que nós esperamos que voltem, não é? A viajar, que é, há uma grande concentração de pessoas em algumas zonas da cidade, vamos dizer, Terreiro do Paço, Bairro Alto, Chiado, Caixo de Sodré, e isso não só prejudica a vivência que as pessoas fazem da cidade, portanto, alguém que chega a uma cidade típica portuguesa e só ouve falar alemão ou inglês, não é? Com certeza que percebe que não está a ter uma experiência verdadeira, não é? Digamos assim. E é preciso pegar nesta gente e dar-lhes novos pontos de interesse. E, portanto, a comunicação desta área e de outras áreas, como por exemplo Marvila, não é? Que também está a crescer, tem que ser vista de uma forma coordenada pela cidade e pelo turismo de Lisboa. Do ponto de vista daquela área de Belém, é muito complicado porque existem ali muitas tutelas incluídas. Portanto, uma comunicação conjunta. O Museu Berardo é uma fundação e, portanto, tem autonomia para tomar as suas próprias decisões. Mas, por exemplo, os Jerónimos pertence à DGPC, o Museu de Arqueologia pertence à DGPC, o Museu da Marinha pertence à Marinha, o MAT pertence à Fundação EDP. Quer dizer, é difícil coordenar estas vontades todas numa comunicação conjunta para aquela zona se não for com um chapéu da cidade ou um chapéu, pelo menos, do turismo de Lisboa. Como é que tu vês que a comunicação pode trazer, no fundo, às vezes, e isto é um conceito, se calhar, que até para os miúdos mais novos pode ser uma questão, que é os museus têm de ser espaços vivos para as pessoas terem vontade de os visitar, não é? Como é que a comunicação pode ser um ativo para trazer e mostrar a modernidade dos próprios museus e a sua atualização em termos, falaste um bocadinho do tipo de exposições que vocês fazem, que seguramente outros museus também o farão. Como é que a comunicação pode trazer essa realidade para o dia-a-dia das pessoas, para perceberem que é ali um ativo giro para verem e que tem todos esses aspectos também mais próximos deles? Nós temos aqui, nós trabalhamos com várias vertentes, não é? Portanto, nós temos uma coleção muito sólida e muito bem construída, que vai desde o início do século XX até 2010, cerca disso, não é? E depois trabalhamos com as exposições temporárias que normalmente têm, podemos classificá-las de duas formas, não é? Temos exposições que são muito complexas de entender e que são muito do agrado de um público muito especializado, que gosta muito de arte contemporânea. E depois temos exposições digamos, mais do agrado do grande público. E nós vamos tentando, isto é mais complexo, quando há bocado eu estava a dizer, temos que chamar os portugueses, etc. Quer dizer, é mais complexo do que isso, não é? Nós temos vários segmentos, temos a questão dos críticos de arte, os artistas, toda a comunidade artista, toda a gente, os colecionadores, toda a gente que vive intensamente no mundo da arte contemporânea, da arte moderna. E depois temos o grande público portanto, o que nós temos que fazer é, vamos explicando devagar, com calma, com muitas visitas guiadas. Nós temos sempre visitas guiadas, com os nossos monitores, com os próprios artistas, quando é possível, com curadores à exposição. Portanto, todas as semanas concentramos mais isto ao fim de semana, porque é quando os portugueses têm mais possibilidade de visitar o museu, não é? Especialmente ao sábado, porque ao sábado nós temos entrada gratuita, e portanto ao sábado é quando os portugueses, não é que o preço seja muito caro, são 5 euros para visitar o museu, mas para uma família, se forem 4 pessoas são 20 euros, pode fazer diferença, e eu percebo que as pessoas visitem mais ao sábado. E portanto nós concentramos muitas atividades no sábado e algumas no domingo, e que têm exatamente a ver com esta questão do ensino, da pedagogia e da forma como a arte nos pode ajudar a viver em sociedade. Temos muito este papel
Aliás, nós temos vários projetos que agora, com a pandemia, ficaram mais em stand-by, nomeadamente um projeto da qual nós nos orgulhamos muito com a Casa Pia, em que trabalhamos com as crianças, digamos, crianças até aos 18 anos, não é? Portanto, temos desde 4 anos até aos 18 anos, que foram retiradas à família em situações de emergência, e há um grupo dentro da Casa Pia que acolhe estas crianças. Antes do tribunal decidir, seja o que for, elas são retiradas, porque era uma questão complexa e que a sociedade vive, não é? Portanto, este grupo de crianças tem na Casa Pia um ensino normal, mas ao fim de semana nós percebemos isso, no fundo ficavam encerrados na Casa Pia. Portanto, nós o que fizemos foi, durante todo o período escolar, aos sábados, de manhã e à tarde com outro grupo, depende da idade, havia um projeto com um tema bem definido, seja fotografia, seja vídeo, seja pintura, seja desenho, e eles trabalhavam nisto durante todo o ano, para depois, no fim do ano, fazerem uma exposição no museu, na zona do serviço educativo, e depois na Casa Pia, por trás dos Jerónimos, do qual nós nos orgulhávamos e percebíamos que isto era muito importante para os integrar, não só como grupo, mas para os integrar na sociedade. Eu não me esqueço que há 2 anos, além deste período escolar, nós, como fazemos férias, fazemos semanas de férias com as crianças, decidimos oferecer uma semana de férias aos miúdos da Casa Pia. E houve um miúdo que me disse que a coisa que custou mais nas férias foi o facto de comer fora. Que é uma coisa que é normal numa família, não é? De vez em quando vamos a um restaurante, vamos a um... E, portanto, para aquele miúdo foi muito importante ele não comer na cantina da Casa Pia e perceber que existia mundo para além da Casa Pia. E, portanto, perceber que ele pode se integrar na sociedade, porque esta gente depois, quando cresce, tem que se integrar na sociedade. É difícil. São situações complicadas. E são miúdos que vêm traumatizados, obviamente, não é? Pelas situações que viveram. Portanto, não é gente fácil com quem trabalhar. E os nossos monitores têm um trabalho fantástico, juntamente com a responsável do serviço educativo, neste tipo de projetos. E, portanto, nós fazemos muito esta questão de ligar o ensino com a integração na sociedade, a forma como a arte se integra e nos pode ajudar a interagir melhor uns com os outros. Giro. Esse projeto é fantástico. Uma coisa que também tem vindo a ser, e nós, sendo até uma entidade muito ligada também à componente da tecnologia, a tecnologia também é uma questão que tem vindo a entrar no espaço dos museus, no sentido de criar as experiências diferentes, sensoriais, mais tecnológicas, mais imersivas, em que tenhas não apenas na parte conceptual do próprio artista e da exposição, mas até na forma como tu experiencias e vives o museu. Referiste o exemplo que vocês fizeram na exposição do ano passado. Isso é uma tendência que tu vês que está a acontecer cada vez mais no espaço dos museus e como um caminho novo para trazer mais gente para um museu? Rodolfo, isto é os museus têm... É curioso, porque os museus estão sempre, e os artistas estão sempre, normalmente, ligados aos últimos desenvolvimentos tecnológicos, não é? Eu lembro-me quando começou a aparecer o vídeo, não é? E se podia, e ao mesmo tempo apareceu depois mais tarde o YouTube, porque é que um vídeo de um artista pode custar umas largas centenas de milhares de euros, não é? E, portanto, porquê? Porque estamos a ver uma coisa única, não é? Mesmo que se possa ver um excerto num ecrã de computador, não é a mesma coisa que ver a obra por completo da forma como o artista a concebeu e gostava que ela fosse visualizada. É muito curioso, porque isto prende-se muito também com a questão da conservação, porque todos estes meios novos, digamos assim, a partir dos anos 50, 60, neste momento têm problemas grandes de conservação. Como é que se conserva e garante que a qualidade de um vídeo que está gravado num determinado suporte se mantém, não é? Portanto, quando apareceram os DVDs, nós achámos, não, isto é o máximo, isto nunca vai desaparecer, fica aqui por milénios. Não, os DVDs
deixam de poder ser lidos, não é? Ou seja, há aqui, por um lado, os artistas, ao fazerem obras com novas tecnologias, vão causar problemas no futuro para a conservação dessas mesmas obras, para as quais nós não temos neste momento resposta. Portanto, temos que estar continuamente em estudo para perceber como é que se conserva, como é que se conservam fotografias. Já nem há leitores de algumas dessas coisas, não é? Aqueles vídeos antigos de bobina. Temos que arranjar, muitas vezes temos que os arranjar. Podemos mudar o suporte, mas a maneira como o artista os concebeu e os quer apresentar, muitas vezes é em monitores de televisão cinescópio que já é difícil, os Atarax, que já são difíceis de arranjar. Por exemplo, nós temos algumas obras... Acho que eu já tenho um lá em casa. Olha. Por exemplo, nós temos uma obra que tem, várias, que tem apresentação de filme em 16mm. Fazer cópias de 16mm é muito complicado, já há muito pouca gente a fazê-las. Nós fazemos cópias para exposição, não é? É preciso não esquecer que o museu está aberto todos os dias, das 10 às 7 da tarde. Se nós pensarmos que uma obra está em apresentação, vejam o número de horas que aquela fita está a passar e, portanto, ela rapidamente, em 2 meses, fica inutilizável, porque está em contínuo utilização. Fica esticada, fica queimada das luzes, e, portanto, temos que pôr outra cópia. A mesma coisa se passa com os projetores de vídeo, não é? Portanto, uma lâmpada num projetor de vídeo que esteja numa empresa dura uma vida, num museu dura 3 meses. Porque está com muitas horas, uma lâmpada dura normalmente para aí 3.000 horas, e portanto em 3 meses a lâmpada vai à vida. Portanto, há consumíveis, há um custo acrescido com este uso da tecnologia. Agora, a desmaterialização desta tecnologia, por um lado é uma vantagem, não é? Mas por outro lado, põe a questão dos copyrights e da apresentação e de como é que o artista quer que a obra seja vista e onde. E portanto, eu estou muito curioso com esta questão dos NFTs que está agora a aparecer, e muitas galerias já começam a ter obras dessas com esta tecnologia, porque no fundo é um certificado digital que permite no fundo garantir que aquilo é um original, não é? E permite a sua aquisição. Agora, os NFTs não são valiosos por serem NFTs, os NFTs são valiosos porque apresentam uma ideia, um conceito, uma imagem ou algo que é valioso. É a coisa em si que continua a ser valiosa. É isso que define a obra de arte, não é a tecnologia. Não é? A tecnologia é um meio, como foi o vídeo, como foi a fotografia, não é? Portanto, a fotografia, quando surgiu, veio quase substituir as paisagens que eram pintadas, não é? E, portanto, era uma forma mais rápida de imortalizar aquilo que se estava a ver. E, portanto, tudo isto vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo e os artistas vão... É curioso que os artistas estão sempre muito perto das vanguardas da tecnologia. Sim. Isso o NFT, no fundo, é um conceito similar ao de teres o original ou teres uma serigrafia ou uma cópia, várias cópias de um quadro sei lá, de um Picasso, uma coisa É isso que permite garantir não só que se está a comprar uma ideia original, como aquela ideia fica uma parte de quem a comprou, não é? Porque a ideia em si e o copyright da imagem pertence sempre ao artista. Portanto, a lei dos copyrights, posso-vos dar um exemplo, nós somos um museu de arte moderna e contemporânea. Muito poucas das nossas obras têm um copyright livre que eu possa usar em merchandising ou coisas desse género, porque todas elas ainda pertencem ou aos artistas ou ao state dos artistas e, portanto, há sempre direitos a pagar quando se usa a imagem. Não acaba numa determinada altura. Sim, acaba 70 anos depois do falecimento do artista. Portanto, um museu que tem obras muito recentes não pode, portanto, tem sempre que estar a trabalhar com e a pagar os direitos da imagem da obra que lhe pertence.
ao artista. Portanto, isso é bom porque é uma fonte de receita para o artista que teve a ideia, que concebeu, que produziu, etc., que o fez. Não... Claro. Olha, uma conversa excelente, aprendi muito aqui, é uma área que nós não trabalhamos tão de perto, não é? Embora nós falamos muitas vezes sobre estes temas, mas para mim, como leigo, é sempre uma aprendizagem. Portanto, eu gostava de terminar perguntando-te aqui uma coisa que era, e que eu gosto sempre de colocar, que é, imagina que eu sou uma pessoa que estou numa área de comunicação e pensava, epá, eu gostava mesmo de explorar o espaço da arte, perceber como é que é a arte, a comunicação na arte, quais são as oportunidades que eu poderia ter, que conselhos é que tu darias a uma pessoa que esteja aí nesse passo um bocadinho importantíssimo da nossa vida, em que nós decidimos, pá, quero ir para aqui ou quero ir para ali, quero escolher um passo da minha carreira. Sabes que comunicar na cultura é um caminho muito, muito estreito, no fio da navalha, porque, por um lado, existe uma crítica, por vezes, feroz, não é? Aos puristas da arte e ao meio da arte, em relação a quem quer fazer uma comunicação que será sempre para um grande público, não é? Portanto, é muito, muito difícil comunicar em arte e agradar a gregos e a troianos. E, portanto, o conselho que eu daria era para pensar pela sua própria cabeça, porque acho que muitas vezes um novo olhar, uma aproximação mais fresca ao tema da comunicação na cultura pode ser bastante valiosa. Pode ser bastante valiosa. É preciso ter este balanço entre a crítica dos pares, não é? E o querer e seduzir novos públicos. Eu penso que as ferramentas tradicionais, havendo orçamento para isso, são sempre válidas. A cultura nunca tem muito dinheiro para a comunicação. A cultura é sempre... É verdade, é um mercado... Portanto, por um lado é um mercado pequeno, ou seja, tradicionalmente os portugueses não visitam museus com regularidade. Podem ir uma vez, mas acham que está visto. Porquê? Porque têm na cabeça a ideia do museu tradicional, que é aquele museu que não muda a sua apresentação. E, portanto, se viram uma vez, aquela obra está ali, o quadro do rei está ali, a cadeira da rainha está ali, e, portanto, não muda. Mas não é verdade. Os museus são entidades vivas, são entidades que importa conhecer, porque quem não conhece não cuida. E um dos papéis fundamentais dos museus é cuidar do futuro do nosso passado. Ou seja, é manter o interesse das novas gerações naquilo que foi a nossa história, não é? A cultura é a nossa história, é aquilo que nos define. E, portanto, desse ponto de vista, o conselho que eu daria era é preciso novas abordagens, mas é preciso dinheiro. É preciso investir mais na cultura. Sem investimento não há capacidade de captação de novos públicos. Nós fazemos um grande esforço em captar quem entra no museu a voltar, e penso que em parte somos bem sucedidos pelas atividades que propomos, pelas coisas que fazemos com as famílias e com os adultos, mas era preciso haver mais capacidade financeira para dar um salto maior. Quem é que está e quem é que tem capacidade financeira para fazer isso está a fazê-lo, apesar de não estar diretamente no mundo dos museus. A Everything is New acabou de lançar a exposição do Ai Weiwei na Cordoaria, não é? E está com uma campanha na rua enorme. Teve uma grande atenção dos mídias, não só pelo Ai Weiwei, não é? Mas pela campanha que fez. Agora, eu imagino que a capacidade financeira para fazer uma exposição do Ai Weiwei, trazer obras de vários pontos do mundo e concentrá-las em Lisboa, tem que se ter robustez financeira para isso, capacidade.
Não resisto. Agora é mesmo o fecho. Tu dirias que nós, com esta mudança, e nós temos vários exemplos, quer dizer, o Museu de Arte Antiga começou a fazer movimentos muito giros, até de angariação para as pessoas comprarem obras e fazer várias exposições temporárias, como dizes, já há alguns anos vocês fazem, não há muitos museus provavelmente que o fazem. Dirias que nós estamos neste momento a um nível de qualidade que nos permitam brilhar com qualquer espaço, não pela dimensão, porque não temos essa dimensão, mas pela qualidade do que fazemos com muitos espaços em qualquer país? Não tenho dúvida nenhuma nisso. Aliás, essa opinião não é minha, é da grande quantidade de pessoas que vieram morar para Lisboa. E porquê? Porque isto tem uma movida cultural muito intensa. E, portanto, eu conheço franceses, brasileiros, alemães, ingleses, que vieram morar para Lisboa porque conseguem ter, além do bom clima, do bom ambiente e de uma boa qualidade de vida, conseguem ter uma movida cultural. Isso é um fator crítico. Um fator crítico para quem está a mudar para Lisboa. E, portanto, eu estou convencido que se esta gente se mudou para Lisboa e se tem essa opinião, é porque nós estamos ao nível, aliás, acho que estamos melhor, porque estamos ao nível, em termos culturais, de qualquer capital europeia e não temos os problemas que existem nessas capitais europeias e temos um clima muito melhor, não é? Obrigado, Pedro. Obrigado, Rodolfo, pelo convite. Obrigado.